milhões recuperados para brasileiros. Em caso de acidentes de trânsito, somos quem você pode confiar. A escolha certa quando se tem muito a ganhar ou perder. Não cobramos nenhuma taxa até ganharmos o seu caso. Consultas gratuitas 24 horas por dia, 7 dias por semana. Premiado o melhor advogado de acidentes de Las Vegas. Nós ganhamos. What's up, família? Começando aqui mais um Fellas and Folks. Eu sou o Victor e hoje vamos trocar uma ideinha aí sobre um negócio muito legal, na verdade. Você tá vendo aí na thumbnail já quem que tá aqui comigo. E, véio, só tenho que agradecer. Otávio, muito obrigado véio, por ter vindo. Obrigado de verdade mesmo. Cara, eu que agradeço. Muito feliz por estar aqui. Vitor, prazerzão conhecer, através do Gabriel. E vamos bater um papo aí hoje, né? Vamos trocar uma ideia. Não, e para começar, queria falar que minha família inteira é santista. Véio. Então, tem que ser, cara. Tem que ser. É o time do rei, né? É o time do rei. Tem que ser. Não estão enfrentando uma situação muito boa lá em Santos, mas se Deus quiser, vamos voltar esse ano aí com tudo. Ano que vem, quer dizer, vamos voltar com tudo. Pra Santos voltar pro lugar de onde nunca devia ter saído. Né? É verdade. Sabia que o meu tio, lá de São Paulo, né? E tem cadeira na Vila Belmiro. Não. Então toda vez lá. Ali é maravilhoso. Vila Belmiro. Agora vai ser reformado, eu acho que pros próximos anos aí. Então, o presidente lá, o pessoal tá vendo uma reforma pra Vila. Mas ali é relíquia, é patrimônio histórico do país, né? Do país. Muitos jogadores passaram por ali. E a Vila Belmiro, eu digo pra todo mundo, não sendo clubista, né? Mas pra mim é o melhor estádio do mundo pra assistir futebol. Muito gostoso, né? Muito bom. Caldeirão ali. Ô, Otávio, como é que seu nome inteiro, Otávio? Otávio Felinto Neto. Eu não tenho o sobrenome do meu avô. Sério? Essa é uma história até que eu descobri depois o porquê. Tem a ver com a sua mãe ou Tem a ver com a minha mãe também. O que acontece? Já conta a história da minha mãe? Então fechou. Minha mãe, ela é a Sandra Arantes do Nascimento, pra quem não conhece, mas ela ficou muito conhecida. Ela é a primeira filha do Pelé, eu sou o primeiro neto, né? Então, ela teve uma grande história com meu avô em relação a uma luta judicial, né? E ela foi reconhecida na justiça depois, enfim, que de muito tempo. Foram uma batalha de quase 7 anos. Foram 11 processos em 7 anos, então... Mas Otávio, desculpa te cortar, mas você sabe o porquê isso? Então... O porquê mesmo eu nunca pude perguntar pro meu avô. Sempre tive vontade e tal, mas por conta dessa história, surgiram milhões de outros fatos. E além disso, a mídia também, né? Caiu matando, a mídia adora uma polêmica. Sim. Então, por conta disso, a gente teve um afastamento com o meu avô. Eu não tive tanto contato assim com ele. Tanto é que, às vezes que eu pude conversar com ele, foram apenas 2 ou 3 vezes na vida. Exatamente. Pessoalmente, foi uma vez só. Na verdade, agora no final... eu fui no hospital também ver ele, né? Então, e foi a última vez, né? Que eu pude ver ele, assim, conversar, não muito porque ele não estava muito bem, não pude falar com ele mesmo, assim. Mas foi ali que, na verdade, eu conheci toda a minha família por parte dele. Eu já conheci algumas pessoas e tal, mas não conheci a fundo mesmo, consegui conversar, falar. Mas a história, pra quem não conhece, ficou muito conhecida, mas a história, pra quem não conhece, minha mãe foi reconhecida na justiça depois de tudo isso. E aí, com isso, foi um bafafá na época. A primeira filha do Pelé, ela foi reconhecida agora na justiça e tudo mais, o rei não quis reconhecer, então ficou aquela coisa chata na mídia. E nesses... Entre 7 anos, a mídia fez o que quis. Sim. Sabe? Falava o que queria, falava que não era filha, aí outros falavam que era. Aí, enfim, gente querendo... Enfim, imagina hoje, tipo, como tem várias pessoas querendo reconhecer o filho do Neymar na época e tal, não sei o quê. Então não, ali é só mais uma aproveitadora falando da minha avó, enfim. Então foram coisas, um processo muito difícil pra minha mãe. E muita gente se identificou com ela, porque naquela época o DNA no Brasil não era gratuito ainda. Depois disso, minha mãe foi vereadora 2 vezes, teve um mandato dela, e ela sempre teve vontade de ter, eu acho que não aquele de pai para filha, mas assim, eu acho um contato mais próximo, sabe? Sim.
E E também pra mostrar ali que ela não tava mentindo, que ela não tava Exatamente. querendo só falar que era filha do Pelé. exatamente, até porque, assim, na teoria, é bom ser filho do Pelé, se não é do Pelé é Claro. bom, mas Aham. não é só isso, Não é só sabe? isso. Tipo, eu prefiro ter muito mais o contato do meu pai hoje, que não é nenhum conhecido, Aham. e ter o meu pai por perto, ter ali minha família por perto, do que ter um cara conhecido que eu não posso ter É verdade. o afeto, entendeu? Acho que é pior ainda do que não ter, né? Exatamente. Nossa, porque você tá vendo ele, porra, aquele é meu pai, ele não tá me aceitando. É complicado, é Aham, complicado. aham. Então, o que eu percebi é que naquela época era muito difícil essa questão do DNA, de você fazer o teste de paternidade, você tinha que entrar com um pedido judicial, e a lei do Brasil, enfim, já sabe como é que funciona o processo judicial no Brasil. E ele famosaço, ele fazia o que queria. Você entende? É uma guerra Davi e Claro. Golias, entendeu? É É isso complicado. Então, eu percebi que minha mãe foi passando por isso e muita gente foi se identificando, isso foi criando força, não virou só um bafafá, foi uma coisa que virou série e realmente foi comprovado no final que ela era filha do Pelé. E após isso, ela imaginou que teria um contato ali e tal, pô, Que é ele ia verdade aceitar, e tal, tá que ia bom. aceitar, mas só que passou o tempo e ela não foi tendo esse afeto todo que ela achou que poderia ter. Mas e com isso ela foi seguindo a vida dela. Ah. Minha mãe, ela puxou muito a minha avó, a Aham. minha avó por parte de mãe, né? Que é a mãe dela, no caso. Aham. E ela era bastante orgulhosa. Ela tinha esse negócio do orgulho, sabe? E às vezes eu sinto que eu puxei um pouquinho isso dela também. Você também tem? Um pouquinho, em algumas coisas. Ok. E aí, eu cheguei pra ela. Na verdade, ela chegou e assim, foi vivendo a vida dela e virou vereadora, né? Teve o seu primeiro mandato, foi a segunda vereadora mais votada a primeira mulher mais votada de Santos. Que da hora. E eu acho que é a terceira da história, alguma coisa assim. E ela foi a segunda vereadora mais votada de Santos naquela época, né? E aí ela foi crescendo e tal, muita gente se identificando, falando, Sandra, meu pai também não me reconheceu na justiça, você tem que fazer alguma coisa sobre isso e tal. E aí minha mãe criou um projeto de lei, que é o projeto Sandra Arantes, que é a lei do DNA gratuito em Santos. Porque antigamente você tinha que pagar... Tinha aqui no Ratinho. No Ratinho, exatamente. Processos e processos. Se você não quisesse pagar, você ia no Ratinho. Exatamente. E o restante era tudo pagando, muito Sim. dinheiro. E era caro, né? Eu fiquei Muito sabendo, caro. muito caro, né? Minha mãe trabalhou como vendendo sapatos, tênis, né? E na época, mesmo ela tendo esse bafafá tudo, continuou trabalhando. E aí, depois que tudo isso aconteceu, virou vereadora, né, em Santos. E aí ela criou esse projeto de lei que é o projeto Sandra Arantes, que todo o DNA hoje no Brasil, que essa lei virou federal depois, mas naquela época toda lei, todo teste de DNA que era feito era gratuito. Então não tinha que pagar nada. Então, e tinha vários projetos que minha mãe pensava sobre, né? Que era o auxílio psicológico, porque depois que você sofre um tempo sem os pais ou nesse processo, você precisa de um acompanhamento psicológico depois. Então, são várias coisas que ela não conseguiu fazer porque ela teve a carreira interrompida no segundo mandato quando ela faleceu. Minha mãe faleceu em 2006 e foi isso o que mais bombou em relação à mídia, em relação a tudo que a mídia pôde usar ali para acabar com o meu avô, em tudo Porque que ele falou que foi podia. culpa dele, que ele não aceitou. Também isso, porque ela morreu de câncer de mama. Então, tem algumas pessoas que chegam pra mim nas redes sociais e falam assim, cara, eu percebendo aqui agora, eu acho que algumas coisas algumas coisas que ele desenvolveu foram por culpa do seu avô, o estresse, o câncer e tal. Eu acho que assim, tem coisas que são pra acontecer. A nossa vida eu sou um cara muito religioso, eu acredito muito em Deus, em Jesus, sou cristão, filho de pastores, né? Minha mãe também era cristã. Então, eu acredito que quando há uma coisa pra acontecer, que aquele destino pra sua vida, vai ser daquele jeito, entendeu? Então, Deus tem um plano dele traçado na vida de cada pessoa. Então, eu acho que aquele foi o plano que Deus tinha pra ela naquele momento. Já estava escrito. Já estava escrito, exatamente. Então, depois que passou tudo isso, o pessoal achou que ele iria no enterro e ele não foi. Ela pediu a visita dele no hospital e ele não foi. Então, tipo, tudo isso foi acarretando nessa bola de neve
que criou o distanciamento de quem não tinha nada a ver com isso, que era eu e meu irmão. Mas vou te falar agora, eu tava só um parênteses aí, que até eu tô ficando com raiva dele agora um pouquinho. Então, a galera... Por causa disso. A galera... E a gente, todo mundo apaixonado por ele, ainda mais minha família santista. Pô, todo mundo apaixonado. É ele e depois, pelo menos pra mim, né, na minha geração, é o Neymar. Exato. Né? Mas, pô, agora sabendo, assim, tudo isso aí mais ao fundo, você contando, até comigo deu uma raivinha dele agora, assim. Então... Fala, porra, você com tanto... Eu sei que dinheiro não é tudo, mas você com tanto dinheiro e tudo, por que não podia só pelo menos assumir e falar, ok, tudo bem, agora eu tô ocupado aqui desse lado, mas eu vou te dar todo o suporte que você precisa. Ainda mais pra você. Agora, é isso que eu queria também perguntar. Porra, como é que foi pra você isso, né? Que aí você também cresceu de um jeito. Você ia pra escola e o pessoal falava, pô, é seu avô, mas eu nem falo com ele. Exatamente. Então, são algumas coisas que eu nunca vou conseguir entender, né? Porque quando eu tive a oportunidade de conversar com ele pessoalmente, eu tinha... O que ele falou quando você... Então, eu tinha 8 para 9 anos. Ah, então nem você tinha Nem eu tinha uma base para falar. É. E foi em 2011. Eu acho que devia ter essa idade, não tô lembrando muito bem. Eu sou Quantas tem agora? eu tenho 26. 26, ok. 26, eu tinha 8 para 9 anos. Meu irmão era mais novo. E foi no Hospital Pequeno Príncipe, que até hoje tem homenagens a ele e tudo mais. E o que acontece? A gente teve esse contato muito rápido. Foi no... meu irmão viu... A gente morava em Curitiba nessa época. Foi quando realmente tudo aconteceu. Minha mãe faleceu em 2006. A gente pegou mais ou menos pra gente ir pra Curitiba, porque a mídia tava caindo, matando em cima sobre isso e tal. E meu pai achou melhor, por ser 2 crianças, não ficar nessa pressão de Santos. Podia ser em Curitiba, que a gente é menos conhecido. Sim. Mas em Santos, até hoje em dia, todo mundo para. Qualquer lugar que a gente vai, feira, tudo... Que tem gente, assim, que conhece a história da minha mãe, fala, tipo, pô, eu amo... Tanto é que, quando minha mãe foi eleita vereadora, meu pai conta essa história pra mim. Que tinha gente que votava nela, pô, eu amo seu avô, eu amo seu pai. Seu pai, cara, o que ele fez pelo Santos, eu amo ele. Passava 2 catracas assim, cara, eu odeio seu avô, seu pai. Porque o que ele fez com você e tal, eu vou votar em você por causa disso. Então, ela... Então, na verdade, ajudou. O que eu odiava, votava nela. O que amava, votava nela. Exatamente, entendeu? Então, mas o seguinte... Otávio, mas desculpa, rapidinho, uma outra coisa. Mas ele ajudava vocês, pelo menos depois, não sei antes, mas depois que ela faleceu, ele ajudava vocês, pelo menos, em situação financeira? Ou vocês nem precisavam disso? A gente teve uma época que a gente... Nesse período, depois que minha mãe faleceu, a minha mãe nunca teve nada do meu avô em relação a financeiramente, nunca teve nada. Eu acho que nem por outros lados também, né? Mas eu acho que o nome é muito forte, seja em qualquer lugar. Então, nessa época, ela não teve ajuda nenhuma. Depois que ela faleceu, a gente não teve ajuda nenhuma, porque eu sempre vivi a minha vida inteira no futebol e meus pais, eu tenho que agradecer a Deus por ter pais como eu tive. Meu pai se casou de novo também, e essa pessoa eu considero como uma mãe também hoje, porque cuidou muito de mim nessa época, né? E até hoje cuida, né? Que legal. Então, mas nessa época eu sinto que era mais importante por serem 2 meninos que acabaram de perder a sua mãe. Claro. Então, foi um papel fundamental que minha mãe Cristiane fez. Até eu mandar um beijo pra ela, logo, um beijo pra minha mãe, meu pai, meu irmão. Depois de amanhã você tá lá. Depois de amanhã eu tô por aí já. E aí é o seguinte, aconteceu tudo isso e tal, a minha mãe faleceu, nesse período a gente foi pra Curitiba e mesmo assim a gente continuou sem ajuda. Só que teve uma fase da minha vida que foi muito complicada. A gente passou por problemas financeiros e tudo mais, e a gente nunca pediu ajuda de ninguém, até por essa situação que eu falei que eu sou um pouco orgulhoso. E meu pai não podia entrar na justiça pela gente. Porque aí já... Mesmo a gente sendo menor de idade nessa época, era na faixa já dos 15 anos e tal. A gente passou por uma situação muito complicada na nossa vida. Enfim... Eu jogava no São Paulo. Toda a minha carreira em relação ao futebol foram pagas, teoricamente, pelos clubes. Então, quando eu morava em Curitiba, o São Paulo viu um gol que ficou muito conhecido. Hoje tem, eu acho que deve ter uns 300, 400 mil visualizações do gol que eu fiz. Então, na época, saiu no Sport TV, Neto do Pelé faz gol e tal, não sei o que e tal. Depois eu vou você colocar um pedacinho. Depois eu te mostro. É bem legal. Eu tava pelo Paraná Clube nessa época, que foi... Assim que eu fui pra Curitiba, eu tinha de 6 para 7 anos,
foi a fase que eu comecei a gostar do futebol. De realmente... Porque antes dos 4 aos 6 eu jogava na escolinha do Santos de futsal e tal. Mas nada sério mesmo em relação ao futebol. Uma pressão zona monstra por causa... Desde criança essa pressão. A vida inteira de falar, tem que ser igual a avô. Se faz um lance bonito, não, esse daí puxou o avô. Agora, se não faz, esse daí, Pelé, não é nada. Então, eu posso, já que você falou de futebol, antes de você continuar essa sua história aí que você joga bola, você não acha, não falando mal do Pelé, meu Deus do céu, né? Porque o Pelé é o melhor do mundo, não vem falar que Maradona é o melhor, não. O melhor Pelé da é o melhor da história. Você não acha que naquela época o pessoal era um pouquinho mais ruim, por isso que ele era bom? Se fosse hoje em dia. O pessoal fala isso pra mim. Só que o seguinte, é que é complicado falar isso, porque tem um vídeo... A bola era de plástico. Entendeu? Jogava contra pedreiro. Eu já escuto várias. Isso daí o pessoal faz pra encher meu saco. Mas assim, o pessoal que joga hoje se inspirava no pessoal, porque assim, você fala, o pessoal era mais ruim. Aí você vê a Copa do Mundo, quem tava jogando? Beckenbauer. Quem tava jogando? Os caras que são relíquias no futebol, o Puskás. Quem tava jogando era o volante da Holanda, que eu esqueci. O Cruyff, que tava jogando, tava o Gullit. Então, assim, são caras que são absurdos. Como é que fala? O que o Hendrick fica brincando? O Bob Charlton, entendeu? E assim, são caras que são relíquias pra histórias, aí como é que você vai falar que os caras são piores, É verdade, cara? Entendeu? É verdade. Pô, se os caras que são a inspiração pros caras que estão hoje em dia, eu acho que eles não eram tão ruins assim, né? Então, eu acho que não tem... Não, eu sei, eu sei que o pessoal faz pra me sacanear. Mas, assim, eu acho que meu vô no futebol... Eu acho que não vai ter igual, não tem igual. Além dos números, o período que foi. Então o Cristiano Ronaldo tá tentando fazer o 10º gol e ele já vai por 60 anos e não sei se vai conseguir. Só que assim, ele conseguiu fazer isso tudo num período de quase menos de 20 anos de carreira, assim, sabe? É um negócio... Muito foda. Um absurdo. Os números, você vê os números... Era quase, eu acho que era um 0,98 por jogo o gol. Ele, era todo jogo que ele jogou, todo jogo que ele pisou, ele fez gol, cara. Então, é um negócio absurdo. 3 Copas do Mundo. Tem um monte de seleção que não tem uma, entendeu? Ele tem 3. E falando nessa de seleção agora, né? Pô, eu moro aqui em Vegas, né? E eu fui nos 2 jogos. No que ganhou e no que perdeu. Meu Deus do céu, também. É ruim demais, cara. Eu não tenho muito parâmetro pra falar, não, né? Não sei jogar bola. Eu sei jogar, não, mano. Eu sou mas bom, sabe assistir. Você assistir. Não... Mas vou te falar que tava ruim. Então, você pegou... Você provavelmente tem quantos anos? Tenho 34. Você viu o período de ouro da seleção pós-Pelé? Claro. Você viu Ronaldinho, Rivaldo, Romário, Kaká. Porra, você é louco. Eu amo esses caras até hoje. Então, aí vocês ficaram mal acostumados, né? Hoje em dia, você vai esperar os caras fazerem isso? Não, eu falo que antigamente o time adversário tinha medo de entrar em campo. Exatamente. Na época do Pelé também, lógico. Mas assim, nessa minha época também. Sim. Né? O pessoal tinha medo. A camisa da seleção é pesadíssima. Pesadíssima. Só que assim, hoje em dia, não é que não tem mais bobo no futebol, é que perderam respeito mesmo. Perderam respeito. Antigamente, eu tava vendo um comentário depois desses jogos. Esses jogos agora foram até melhores, mas os 2 jogos da outra convocação que a seleção perdeu... Eles falando, cara, antigamente você entrava em campo, você sabia que ia perder, só não sabia de quanto. É verdade. Aí você via Ronaldo, Adriano, Kaká, Rivaldo, Cafu, Robinho, né? Roberto Carlos. Então, você tinha um medo. Hoje em dia, cara, Colômbia botando pressão no Brasil. Paraguai botando pressão no Brasil. Você não consegue entender isso. Não dá. Entendeu? Eu agradeço muito a família. família. E aí tem gente que ainda fala que pra mim é um dos últimos craques que sobrou, o Neymar. E tem gente que fala que a seleção é melhor sem ele. Não, como é que vai entender nunca, isso? Mas nunca. Entendeu? Mano, Neymar é outro tem especialista falando isso, cara. Não, tá louco. O Neymar é monstruoso demais. Neymar, tudo bem que teve uma fase dele que ele caía demais, beleza. Tava caindo demais mesmo. A mídia pegou no pé. Cara, eu vejo que é a mídia. Mas realmente, ele é o cara...
por média, que mais sofre faltas quando tá em atuação. Otávio, mas eu entendo. E eu sei que, assim, é difícil pra ele, claro. Mas, porra, teve uns jogos também que eu tava assistindo, mas faz tempo, não de agora. Ele tava caindo muito, velho. Só tava encostando, ele pulava, parece. Não. Normal, tá jogando um trampolim, viado. Mas, não. Eu sou defensor do Neymar, mas cara. Eu gosto muito dele também, eu não tô falando mal dele. Sim, eu entendo eu gosto essa muito fase dele, do cai-cai, né? Eu vou falar que eu gosto mais dele do que do Cristiano Ronaldo e do Messi. Gosto mais dele. Mas eu gosto muito do Cristiano Ronaldo também. Brasileiro. Eu sou muito fã do Cristiano Ronaldo. Eu sou muito fã do Cristiano Ronaldo também. Mas se eu for falar quem eu gosto mais do Neymar. E eu gosto... Mano, eu pago um pau pro Neymar. Neymar é foda, joga muito. E aí tem que estar na seleção. Mas nessa época ele tava caindo demais. Então... Mas eu sei que todo mundo vai em cima dele, porque quer quebrar ele. Você entende? Quer quebrar pra poder tirar do jogo, pra ele não fazer nada. Exatamente. O Brasil com o Neymar é uma seleção, sem o Neymar é outra. Isso. Se ele tivesse com o Vini agora nessa leva, você... eu acho que tinha dado bem. Entendi. Se ele tivesse com o Vini ali junto. O Rafinha também, que o Rafinha não jogou tão bem. O Rafinha, o Rafinha é bom pra caralho. Bom jogador. Só que ele não jogou tão bem na seleção. Mas ele é muito bom, eu achei. O que eu vejo é que, às vezes, na seleção brasileira, falta um... Como é que fala? Não sei se você acompanhou um pouco... Depois que a Argentina foi campeã, você vira os olhos pra Argentina. O que tá acontecendo lá? Os caras perdem pra Arábia Saudita e é campeão, velho. Você não consegue entender. E aí, depois eu fui acompanhando. Cara, o que fizeram em volta do Messi pra ele ser campeão, o time fechou. E vamos fazer o Messi ser campeão. Não importa se você joga bem, se você é horrível, quem você é. Nele. Vamos focar nele, cara. Os caras empurrou o Messi, vamos ir pra cima do cara que empurrou o Messi. Os caras fecharam. Então, os caras só entram dentro de campo quando o Messi entra. Os caras só saem de campo quando o Messi sai primeiro. Então, assim, o grupo tava fechado ali. Depois que você vira os olhos realmente pra Argentina, você viu, cara. Não tem como. É o que eu falei. Quando Deus escreveu, não tem o que fazer. O Mbappé fazer uma final daquela e não ser campeão... O Mbappé jogou demais. Eu acho que... Eu não via as finais do meu avô, não via algumas finais, porque nasci em 98. Então eu tinha 4 anos quando o Brasil foi a última vez campeão em 2002. Então, enfim, eu não sabia nem o que era futebol direito. Jogava, mas não sabia quem era quem e tal. Eu acho que depois disso daí, depois de 2002, não teve uma seleção que fechasse o grupo do jeito que a Argentina fechou agora na última. Entendeu? Tinha um craque que era o Messi e tudo mais. Só que os caras perderam o primeiro jogo pra Arábia Saudita, cara. É foda. Você entende? E ganhou. E ganharam e foram campeão da Copa do Mundo. Em cima da França, que pra mim era a seleção que ia ter mais uns 3 anos de título aí. Você acha que o coach foi muito... O treinador, né? Como é que é o nome? O Scaloni. Ele foi o cabeça do negócio? Cabeça também. Né? O cabeça, porque assim, tinha jogador... Igual, ele falou assim, o Dybala soltou a seguinte aspas. Não tem como... Abre aspas. Não tem como jogar com o Messi. É muito difícil jogar com o Messi. Não. O Dybala falou isso. Os caras falaram assim, ó. Tchau, Dybala. Mesmo. Tchau, Dybala. Você não entra. Você não vai jogar. Quem vai jogar é o Lautaro. Não tava tão bem. O Dybala tava jogando bem. Sim. Mas o Lautaro não tava tão bem, mas não falou merda nenhuma. Mas vai, tipo assim, fechamos pro Messi. O Messi vai ser isso. Entendeu? É isso. E eles fecharam, foram campeões, merecidamente, entendeu? Você acha que é porque o Brasil quer ser... Todo mundo quer ser estrela? Exatamente isso. É exatamente isso. Todo mundo quer o protagonismo. Entendi. Entendeu? Porque assim, eles pensam que depois que... quem fez o... No final da... Na verdade, assim, algumas coisas na imprensa que saem é o seguinte: não sai quem faz o passe. Sim. Antigamente, sai quem faz o gol. Então todo mundo quer fazer o gol. A não ser que fosse o Kaká, né? A não ser que fosse o Kaká, exatamente. Só sai na imprensa quem se mostra, quem tem... Hoje em dia, quem tem uma polêmica, quem tem... sabe, algumas vezes eu até acho que focam muito em relação à polêmica e não ao que o cara tá jogando. Entendeu? Às vezes é uma pressão desnecessária no Vini Júnior. Se o Vini Júnior ligasse menos... Porque, assim, com todo respeito, eu entendo a causa. Eu sou a favor da causa. Meu avô também sempre foi. Mas... Do quê? Do racismo? Do racismo, exatamente. Claro. Mas, assim, é uma coisa que se você deixar de lado e levar... eu sei que tem que ser falado. Sim. O racismo é a pior coisa que tem. Porque desde a época da escravidão, de Hitler depois, enfim, sempre os negros foram perseguidos, sabe? Mas eu acho que o futebol, quando você tá na seleção brasileira, o futebol tem que ser prioridade. Sim. Entendeu?
jogaram banana, come a banana, faz igual. O Entendeu? Neymar fez, não foi? O Neymar fez isso uma vez, o Daniel Alves também fez Daniel isso uma Alves, vez. Você vê no time do Vinícius, cara, tem um monte de negros. Tem Rodrigo, tem Rudiger, tem Mendy, tem, sabe, um monte. E, assim, você não vê Camavinga, são Mbappé agora, são vários jogadores que são, Bellingham, absurdos. Só que, assim, se você não focar tanto nisso, você foca mais no seu esporte. Saiu das 4 linhas, você fala. Agora, se você ficar... Dentro. Exatamente. Se você ficar pressionando toda vez nisso, você perde o foco. Eu acho que se você tem um objetivo, você tem que focar no objetivo que é até o final. Entendeu? Não importa o que seja. Entendi. Foca no objetivo e vai até o final. Entendeu? Então, se o objetivo é fazer o Neymar e ser a seleção brasileira, ser a próxima campeã, não tá fácil. Vou te falar que tem a Colômbia agora, igual a gente tá falando, tem times muito bons, a maioria de jogadores da Premier League. Só que você vê, assim, o Rames Rodrigues é um cara que você... No São Paulo, chinelinho. Agora no Raio Vallecano, chinelinho. Mas chega na seleção, o cara voa. Porque ele tá fechado com o pessoal do grupo. É isso que eu quero. É isso que precisa. Entendeu? A mesma coisa a Argentina, a mesma coisa a França, entendeu? A França, eu fui pesquisar depois, ela tá cheio de problemas sociais no país. Coisas com presidente, coisas com socialismo lá e tudo mais. E mesmo assim, eles focaram na Copa do Mundo, foram campeões em 2018 e chegaram na final em 2022, entendeu? E Não 2026 tá aí, não. entendeu? Se você focar nas coisas de dentro de campo, você esquece o resto, entendeu? É verdade. O Neymar, queira ou não queira, tipo, voltar ao assunto dele. Mas o Neymar, toda vez que ele é citado pela mídia, é sempre com alguma polêmica. Ainda mais agora no período que ele tava parado. É sempre com alguma polêmica. Mas se chega dentro do campo, o cara parece que esquece tudo que tá fora do campo e faz diferente, entendeu? Ele, tipo, assim... É o que eu percebo, sabe? Então, eu acho que quando você entra dentro de campo, você não pode levar você não pode levar isso, tipo, talvez até para uma entrevista. Lógico que você tem que dar voz a muitas coisas que são erradas no planeta em relação à nossa vista, sabe? Mas vamos falar do futebol. Mas estamos falando de futebol, cara, foca nisso, cara. Esquece o resto, cara. Foca só nisso. Porque vai dar certo. A vida inteira é assim, entendeu? É persistência. Você focando naquilo, uma hora vai entrar, uma hora vai dar certo. Igual quando aquele cara lá uma vez falou pra ele, Neymar, mas você jogando bola e tal, e fica saindo toda noite, sei lá, ele falou, vamos olhar o que eu tô fazendo no campo? Olha dentro de campo. Olha dentro de campo Tipo o que eu isso, né? fiz. Olha meus números. Isso. Eu tô respondendo dentro de campo? Então minha vida Deus pessoal, não meu querido. interessa o que não eu faço lá importa fora. você, entendeu? Agora, a partir do momento que eu estiver atrapalhando meu desempenho dentro de campo, aí você tem direito a me cobrar. Igual ele falou, tem direito a me cobrar do amarelo que eu tomei e fiquei fora do outro jogo. Beleza, ali você tem direito a me cobrar. Agora, minha vida pessoal, meu querido. Se eu estiver compreendendo no campo, pode me deixar tranquilo. E eu concordo com isso. Porque eu tava vendo eu gosto muito de esporte também. Eu assisto bastante CS. E aí tem um desses jogadores de CS que fala assim, cara, se eu não sair no sábado, meu desempenho no domingo piora. Sério? O cara falou isso em entrevista. Senão... Ele falou, se eu não sair no sábado, tem vezes que eu chego virado no jogo e eu sou o melhor jogador do jogo. Meu irmão é louco do CS. Então, meu irmão eu já gosto tinha clã muito. e tudo mais. Eu curto bastante. Ele joga acho que todos os dias. Todos os dias? Todo dia. Eu também jogava. Ele trabalha online, né? Entendi. Ele trabalha remoto, né? Home office. Home office, né? Entendi. Então, à noite, o pessoal do trampo manda mensagem aí, vamos jogar. Mas é isso mesmo. Não, eu amo CS, cara. Jogo direto, mas assim, é isso, cara. O cara é campeão, eu acho 6 vezes campeão mundial. Eu acho que o cara é histórico no jogo. Foi campeão com 15 anos, eu acho, a primeira vez. E o cara sai pro rolê no sábado e joga no domingo, entendeu? Você não vai entender. Vai entender. Entendeu? Às vezes, aí você tirou o cara do rolê, às vezes, você tirou o cara dessa vida aí, às vezes, ele não consegue mais desempenhar a mesma coisa que ele desempenha, entendeu? Enfim, são pessoas e pessoas que têm que ser tratadas de um jeito. Eu sou uma pessoa que, se eu não focar 100% no que eu quero, eu não consigo atingir o objetivo. Se eu ficar focando em várias coisas, eu não consigo... eu tenho que focar aqui, mas eu tô pensando nisso, eu tô pensando... Não peraí, vamos lá. Para a bola, igual meu pai fala. Para a bola, foca nisso primeiro. Depois, se completou isso, vem pra esse. É um passo a passo. Então, é de pessoa pra pessoa, sabe? E... voltando lá quando você jogava no São Paulo. Vamos lá. Então, aí eu fiz o gol, né? Que
estourou aí nas redes sociais, depois eu mostro. E eu fiquei muito conhecido, assim, pelo gol, sabe? Porque eu tava com a 10 naquele jogo, era uma semifinal de Paranaense. Não, quartas de final, minto, porque a gente saiu na semifinal. E, Otávio, todo mundo sabia que você era o Neto do Pelé. Desde criança. Desde criança. Desde criança. Não tinha como fugir, cara. O nome é muito grande. Às vezes eu tento até me desvencilhar, tipo, porque eu sou o Otávio Felinto Neto, né? Mas não tem como, cara. Tipo, é o Pelé, cara. Vai fazer o quê? O cara é o maior jogador da história do futebol, do esporte mais popular da história, Não, cara. e um dos mais famosos do mundo, né? Assim, não só de futebol, tô falando de nome, né? De nome também. É um nome aham. muito forte. Muito então, forte, né? você chega, você fala assim, tá bom, você é formado em educação física, você é formado... mas também você é neto do Pelé. O cara não pergunta assim, mas legal, você foi formado em jornalismo. Legal. O cara pergunta, você é neto do Pelé? Não, me fala mais sobre isso aí, cara. Entendeu? Foda, né? O nome é muito forte. Então, Ô, Otávio, mas isso foi ruim ou bom pra você ou um pouquinho de cada? um pouquinho de cada. Eu acho que, assim, é bom em alguns momentos, porque, queira ou não queira, o nome Pelé abre muitas portas, muitas oportunidades. E graças a Deus eu tive várias oportunidades, também pelo nome, também pelo meu esforço. Claro. Mas Pesa, até porque, né? exatamente, mas pesa muito. Quando eu joguei no São Paulo, eu fiquei 4 anos no São Paulo, né? Depois do gol, os caras me contrataram, viram quem eu era. Também poderia ser pelo hype que tava na época também. Sim. Mas dentro de campo quem entrava era eu. Se eu não jogasse, meu irmão, era. forte abraço, entendeu? Então, eu vivi esse momento do São Paulo muito bem, consegui jogar. Depois disso, fui pro Audax, né? Ali em Osasco. E depois disso, aí passei pelo Independente de Limeira e depois fui pro Cruzeiro. E nesse período, quando eu tava no Cruzeiro, eu rompi o tendão, né? Aí tive que ficar um tempo fora e tudo mais. Aí depois escorreguei tomando banho, rompi de novo o tendão. Sério? E aí foi ali que meio que deu uma baixada porque eu já tava quase um ano fora, 6 meses fora, porque eu tava na recuperação, e aí quando eu rompi de novo, eu fiquei mais 1 ano e meio fora, mais ou menos, porque teve várias complicações. Meu corpo não aceitava fio de sutura, eu tive infecção hospitalar, aí quase tiveram que amputar minha perna, Nossa Senhora. Chegou a esse nível. Sério? Graças a Deus é milagre que eu tá andando, correndo, jogando, fazendo... Hoje, praticando esporte. Mas... enfim, é o que eu falei. Quando Deus tem um plano, eu não sei o que Deus tem pra mim ainda. Mas as coisas vão acontecendo naturalmente. Eu espero mesmo que o futebol tenha sido uma lição... Foi, né? Com certeza foi uma lição muito grande pra mim. Tudo que eu passei dentro do clube, seja enfrentando, enfim, a galera, a zoeira, a pressão... Isso tudo serviu pra minha vida no futuro e pra pessoa que eu sou hoje, que eu construí e que eu cheguei aqui, sabe? Eu sinto que o futebol foi extremamente importante e é uma faculdade da vida, queira ou não queira, tá? Tem gente que fala... cabeça boa. Exatamente. Tem gente que fala mas assim, só joga bola, cara. Que isso daí é pra qualquer um. Não, cara. Você tem dieta, você tem a pressão da torcida, você tem que compreender dentro de campo, você tem adversário querendo puxar seu tapete a todo momento, tem gente falando que você só tá lá porque é neto do Pelé, tem gente falando que quando você faz o gol, esse daí é o neto do Pelé, então vai ser igual ao avô, então você tem a pressão de ser igual ao avô. Então, assim, são 1 milhão de coisas que, assim, você não fica tão tranquilo, sabe? Então, não é tão fácil assim como acho, sabe? Igual você falou da pressão, é mais ou menos um negócio assim, por exemplo, você passou na faculdade na USP, aí você pediu um emprego. Aí o outro passou na Uninove, né? Entendeu? E o da USP tem que mostrar um trabalho muito maior. É igual você. Pô, ele é neto do Pelé, tem que mostrar um trabalho muito melhor do que esse cara aqui que não é filho de ninguém. Exatamente, porque se for os dois igual, qualquer um eu pego. Vou pegar o outro ali que eu pago mais barato. Exatamente, entendeu? Exatamente. Então, tinha essa pressão, né? Até porque, na época, o São Paulo pagava casa, pagava aluguel da nossa casa, a gente morava numa casa muito boa, pagava mais os custos, né? Enfim, tudo. E aí foi o momento que eu saí de São Paulo, que foi a situação difícil que eu falei que a gente começou a passar. Eu era patrocinado pela Pênalti, né? Então, tipo, a partir a Pênalti foi uma parceiraça, continuou com a gente aí depois do São Paulo mais uns 2 anos também. E recebia material, recebia o dinheiro. E nesse período
que a gente meio que ficou numa situação muito complicada. E aí, a gente conversou, sentou, eu não queria e tudo mais. Pensamos muito, mas aí eu entrei em um acordo com meu irmão e a gente resolveu entrar na justiça para conseguir a pensão. Ok. E aí, meu avô começou a pagar uma pensão a partir dali e foi até os 20... Até os 22, 23 mais ou menos. Então, dos 17 até os 22 ali, mais ou menos, a gente teve essa pensão. E aí, depois de um tempo, parou de Era pagar. bom, Cara, era ok. Era ok. Tipo, não é tipo assim, era Nada comparado ao que ele tinha. Não, era... Era não, bom. Era bom. Tipo, era 4 mil pro meu irmão e 4 mil pra mim. Mas nada comparado com... Com o que ele tinha. Entendeu? Então, tipo assim, eu vou falar pra quem não tinha nada, ter 4 mil Já ajuda. Maravilhoso. Mas assim, não era algo que, tipo, mudasse nossa vida mesmo, entendeu? Se a gente não trabalhasse, a gente não ia conseguir sobreviver com os 4 mil, meu pai, minha mãe, enfim. Verdade. Mas eu sempre tive tudo, cara. Tipo, eu digo, desde a época que eu nasci até os 7 anos, eu fui milionário. Minha mãe e tal, vereadora, então eu já chegava... Filho do até neto do Pelé, famoso. Tô tranquilo. A partir dos 7 foi quando minha mãe faleceu, que tudo mudou, porque vida de vereador é assim também. Você faleceu, acabou, não tem mandato, não tem mais nada. Então... Nem seu pai tentou ir nesse lado? Tentar pegar o vereador? Tipo... A ser vereador também? Então, meu pai, ele sempre foi um bom articulador em relação à política. Meu pai ama política, né? Meus tios são deputados, sem ser por parte de mãe nem nada. Meus tios foram deputados... Meu tio foi deputado federal. Teve um outro tio meu que foi vereador no Rio de Janeiro. Então, tipo, são uma família de políticos. E meu pai viu que seria muito bom para minha mãe até antes deles se conhecerem, porque quando meu pai conheceu minha mãe já era filha do Pelé. Ela não era, porque tem muita gente que fala que foi por culpa do meu pai que meu vô não tem aproximação com a minha mãe. Só que minha mãe decidiu entrar na justiça por conta de antes disso, muito antes de conhecer meu pai, entendeu? Então, é porque meu pai foi um cara que sempre lutou pela minha mãe. Então, por isso que eles falavam isso. Então, tipo assim, não comprou as brigas. Meu pai era malandro de política também. Conhecia como é que eram as pessoas. Porque teve uma vez que aconteceu uma situação que o Fantástico queria cobrir a matéria e tal, de o seu pai vai te reconhecer, Sandra. Só que assina aqui esse documento e tal, o advogado aí, meu pai, peraí, deixa eu ler isso daqui primeiro. Ela não conhece muito bem as leis e tudo mais. Deixa eu ver, meu pai é bacharel em direito. E aí ele foi ler e tal, viu coisa que não gostou, falou pra minha mãe viu, falou bem assim, não vou assinar isso. Porque aqui tá como se ele fosse... É como se a gente fosse tirar uma foto aqui, mostrar pro Fantástico lá, legal, limpou a barra dele. Já era, não. Não é assim, vamos ver isso daqui primeiro, entendeu? Então, e aí foi isso. Aí criou uma rusga e essa rusga perseverou e chegou em quem não tinha nada a ver, que era eu e meu irmão. Entendeu? Então, tipo assim, eu e meu irmão, a gente não tinha nada a ver com a história, porque nós éramos 2 crianças. E isso perdurou por muito tempo, então por isso que teve esse afastamento em relação a ele, né? Ao meu avô. Agora, depois que ele faleceu, eu conheci... Eu ia falar isso agora. E como é que foi tudo depois disso? Conheci toda a minha família, assim, 99%, mas os tios todos, os meus primos, né? Alguns eu conheci. Então, foi muito importante esse afeto, assim, que eu recebi dos meus tios, que foi um negócio que eu realmente não esperava. Da forma que foi, eu não esperava. Foi bem receptivo. Foi bem receptivo, exatamente. Então, o que eu senti, assim, é que eles não tinham uma certa força, assim, para chegar até a gente, sabe? Minha tia Lúcia, que é irmã do Pelé, ela sempre teve essa... Eu acho que por ser mãe, talvez... ela sempre teve essa aproximação maior. A gente sempre teve uma aproximação com a nossa tia Lúcia. Que foi uma pessoa, assim, maravilhosa na nossa vida. Ela, toda vez que tinha alguma coisa, por exemplo, meu avô lançou um livro novo. Ela falava assim, meninos, venham pra cá que eu separei 2 livros aqui pra vocês levarem e tal. Tem uma camisa que eu quero muito que meu avô... Tipo assim, eu era muito fã do Cristiano Ronaldo. E aí eu queria ter uma camisa autografada pelo meu avô. Aí minha avó chegou pra mim e falou bem assim, sua tia Lúcia ligou, falou que ela
que o avô de vocês está autografando camisa. Qual camisa vocês querem? Meu irmão, do Santos. Meu irmão, do Santos. Eu falei, do Real Madrid. Sério? Então eu tenho uma camisa autografada pelo Pelé No Real Madrid. no Real Madrid. Mas você não tem uma do Santos também ou não? Do Só Santos eu não Sério? tenho, meu irmão tem. E do Brasil? Do Brasil a gente tem uma também. Ok. Tem uma cada. Mano, essa camisa é porque é um negócio, né? Que é um troféu É um pra vocês, troféu, mas exatamente. deve valer dinheiro. Ai, eu não sei, cara. Eu não venderia nunca, sabe? Nunca, Até né? por conta da história. Eu acho que eu tenho vontade também de mostrar pros meus filhos, sabe? Mas tem bastante também que meu avô assinou aí do Brasil. Agora, quem tem, tá com relíquia. um dinheirinho no bolso, talvez. Né? Não, o pessoal Ajudou que tem, mais gente, ajudou mais gente. O pessoal que tem, coloca no quadro e na Sim. parede, né? Não, a nossa tá enquadrada. Quadrada, tá né? enquadrada lá em casa, Muito da hora. bem legal. Se eu não me engano, tem um museu que tem as coisas dele. O Museu Pelé fica lá em Santos. Lá em Santos, né? Lá em Santos é muito maneiro mesmo. Lá tem a bola de ouro que ele ganhou da FIFA. Bola de ouro. Fica lá. Que vale como 7, né? Que eles falaram que, tipo, porque na época dele não tinha o prêmio Ballon d'Or. Ok. E aí eles pegaram essa bola de ouro e falaram que tais anos, eu não lembro de quais eram, mas durante 7 anos ele foi o melhor jogador da história naquele período. E aí deram uma em comemoração. Foi bem legal que a FIFA fez. E fazer isso em vida, né, cara? Que é o mais importante. Sim. Porque depois que o pessoal morre, fazer homenagem, tipo... Que o pessoal quer não sei colocar se- nome em praça, não sei o que lá, né? não, aí, Eu já morri, não entendeu? mais, Mas cara. assim, até essas homenagens, eu considero várias homenagens que, assim, tem gente que eu entendo que não tem o acesso, sabe? Porque, assim, nem a gente tinha direito. Por ele ser uma pessoa que viajava bastante também, por estar em vários eventos e ele tinha que estar lá pessoalmente para assinar, seja para fazer o que for. Eu entendo que esse tempo dele era mais valioso, assim, sabe? Era mais difícil de ter esse contato com ele. Mas eu sinto que o que o pessoal tem dele, que foi assinado, que foi de relíquia, é histórico. Ninguém vende, sabe? Tipo, não sei se vale a pena. assim. Não, é verdade. Otávio, só pra gente acabar aqui agora, como é que tá a sua vida agora? Qual que é o... Mano, eu sempre esqueço essa palavra, o goal, né? Qual que é a continuação agora A continuação. da Então, sua vida? O que é? Você tá aqui em Las Vegas, vai voltar? vou voltar. Como é que tá agora? Vou voltar agora. Vou casar, né? Agora no vai Brasil, casar, em janeirão. Quanto tempo que você tá junto? Já estamos há 2 anos e alguns meses. Se Ainda não, vai se eu casar. errar, vou Tem levar filho bronca já? em casa. Não, nem ainda fala. não. Desculpa, eu perguntei errado. Ainda não. Mas pretendo ter, Sim. com certeza. Meu sonho é ter uma família, cara. Aham. E vou casar agora em janeiro. Que dia? Então, dia 24. Ah, ok. Porque meu aniversário é dia 12, só queria Aí- saber se era o mesmo dia. Dia 24. E aí, cara, tô num período muito bom na minha vida, assim, depois que tudo se passou, né? Também, assim, Sim. queira ou não queira, a gente não teve um contato, mas depois da morte do meu avô, a gente sente, sabe? Sente aquela coisa de, pô, perdi o meu avô, Sim, perdi claro. talvez oportunidades de poder conversar com ele. Se eu tivesse corrido um pouco mais atrás, você entende? Mas, assim, são coisas que já passaram, não tem como eu chorar pelo leite derramado e tudo mais. Vim pra Las Vegas justamente porque tô pensando pro ano que vem, a gente não sabe ainda quando, mas depois do casamento, em estudar inglês, vir pra cá estudar inglês, aprender, e também penso em fazer uma faculdade de administração. Tô me preparando para isso também. Mas se for fazer aqui ou se for fazer no Brasil, o inglês, eu acho que na vida, eu acho que pra gente também vai ser primordial. Até porque meu voo é internacional. E eu tô pensando também... Tô pensando não, é quase certo da gente estar aqui na Copa do Mundo. Então, acompanhar os jogos da seleção, seja com a CBF, ou seja, como for, ou seja, com a nossa empresa. A gente tem uma empresa, né, eu e meu irmão, Arantes do Nascimento Esportes, que ela é voltada... Agora tá mais voltada para eventos, né? Ok. Mas a gente sempre teve parcerias com futebol, seja colocando jogadores em clubes, seja ajudando clubes com patrocínio, e sempre usando o nome da empresa. E agora a gente tá fazendo mais os jogos, algumas reedições, chamando jogadores conhecidos, influenciadores e tal, pra gente fazer esses jogos lá no Brasil e também, posteriormente, tentar trazer pra cá, pros Estados Unidos também. Assim como tem alguns, né? Tem o jogo a gente se inspirou bastante no jogo do Zico, que tem todo final de ano, né? Que o Vitor, parceiraço, nosso amigão, que é filho do Zico, faz esse jogo todo ano. Que da hora.
É bem legal o Jogo das Estrelas. E é uma proporção gigantesca, né? E a gente tá tentando focar nisso pra ver se consegue fazer algo da mesma estrutura, até porque é o rei do futebol, né? Tipo, Sim. e a pessoa... E eu falo assim, o meu avô, ele não morreu. E eu espero que ele nunca morra, porque assim, a pessoa morre 2 vezes. Uma quando é o corpo físico, e a segunda vez é quando a pessoa esquece. Entendeu? Então eu acho que enquanto ele for lembrado, ele nunca vai morrer. Então, eu espero que ele, como jogador de futebol, nunca morra para as pessoas. Porque o que ele fez pela história do Brasil, tem muitas pessoas que chegam para mim até hoje, assim, me abraçam como se estivesse abraçando ele, falando assim, cara, obrigado pelo que você fez pelo Santos. Obrigado pelo que seu avô fez pelo Brasil, sabe? O seu avô parou uma guerra, cara. O seu avô parou uma guerra. Então, tipo, eu adoro ficar ali em volta da Vila Belmiro, que... O pessoal tem muito idoso ali, né? Que fica ali, que viu meu avô jogar, via meu avô rodar, correr em volta do campo e tal. Fala, seu avô, pra mim é o maior que já existiu e é tal. mó da hora escutar Nem isso dessas compara... pessoas que viram ele, né? Que viram ele, exatamente. Então, mó e é legal, né? exatamente isso. Eu não pude ver ele. Então, nada melhor do que escutar as pessoas que viram ele jogar ou que jogaram com ele, cara. A gente virou amigaços depois desses eventos, que estão tendo vários eventos, né? Em relação a ele, a família representa. Aí uma hora vai o Edinho, uma hora vai a gente, uma hora vai a Flávia, uma hora vai a Kelly. Então, nesses eventos, a gente vê a magnitude e o tamanho que é. Porque às vezes a gente não entende. Porque é tão normal, tipo, você não é do Pelé? Eu sou, cara. Legal, Isso, tipo, é normal, é o pra Pelé. você, Só que pra mim, é o Pelé. É o meu vô normal. Agora, pra outras pessoas, é tipo assim, é o Pelé, cara. É o Pelé. E realmente, depois que você vê isso, você sente a magnitude do que é o nome Pelé. Entendeu? Então, e tem várias histórias que o pessoal chega e fala assim, não, mas eu acho que o Messi jogou mais pra encher o saco dos velhinhos de lá, que ficam em volta. Aí eles falam assim, não, cara, seu vô não tem melhor, cara. Não tem melhor. E tem várias histórias que eu escuto, assim, do pessoal falando. O pessoal vem me encher o saco também. Não, o Messi jogou mais, o Maradona jogou mais e tal, não sei o quê. Falei, cara, decide primeiro se o Maradona ou o Messi, depois eu brigar com o meu avô, cara. O meu avô eu ia falar um negocinho, esqueci, Otávio, mas já que eu lembrei agora rapidinho. Quando você foi ver seu avô, né, também que você era novo, ele te tratava como um fã, assim, ou te tratou bem como se fosse um neto? Cara, tratou muito bem. Isso daí eu não tenho o que falar. Meu avô teve as desavenças que teve e tudo mais, mas assim, ele tratou a gente super bem das 2 vezes. Na verdade, eu vi uma vez ele pessoalmente, a outra vez ele ligou no Natal pra desejar Feliz Natal e tudo mais, legal. Ele mandou uma mensagem também pro meu irmão, acabei esquecendo, mandou uma mensagem pro meu irmão quando meu irmão machucou uma vez o rosto e teve que fazer uma cirurgia e tudo mais na face. E aí ele mandou uma mensagem desejando melhoras e tal, foi bem legal também. Mas era algo assim, meio superficial um pouco, sabe? Do nada, ele ali lembrava e falava... eu acho que foi algo meio assim. Eu acho que essa distância também... Eu acho até complicado você criar um laço depois que a pessoa já tá com 20 anos, 18 anos, 19, 20. Tipo, é uma coisa você... Pra gente, sendo bem sincero, depois de... Lógico que a gente sabia da magnitude dele, mas parecia uma pessoa um pouco mais distante, sabe? Tipo... Mas depois que a gente teve esse um pouco mais de contato, a gente entendeu os motivos. Eu não consegui ler o livro. Minha mãe tem um livro, né? O nome é bem forte. É A Filha que o Rei Não Quis. E é um livro muito pesado e eu não consegui ler esse livro até hoje. E a gente foi criado, eu e meu irmão, a gente foi criado para não ter mágoa nenhuma do nosso avô. E a gente não tem. Não tem mesmo. Se você falar assim, você odeia seu avô pelo que ele fez com o seu, mas não, cara. Não odeio, não tem sentimento. Porque, assim, primeiro que a gente não viveu. Sim. E segundo, se você fica perdurando esse ódio, esse rancor, essa mágoa, isso piora. Só piora. Não vai mudar pra você, só vai piorar pra você e não vai mudar em nada no mundo. Exatamente, exatamente. Então, o que eu sinto é que após isso tudo, depois que a gente passou esse período do luto e tudo mais, a gente conseguiu seguir a vida, tá conseguindo ter contatos com todos os meus tios. Minha tia me manda mensagem, até hoje, manda mensagem direto, eu mando mensagem para minhas tias, me convidam para jogos, me convidam para casa, para jantar, japonês e tal. Pô, é muito mais familiar agora do que quando
Quando ele tava vivo. Quando ele estava vivo. Então, eu sinto que esse apego agora ficou muito maior. E eu espero que se perdure por muito tempo, porque quem vai criar a minha história sou eu, cara. Se eu quiser ficar remoendo ódio, eu vou ficar remoendo ódio sozinho. Então, eu acho que a melhor coisa é seguir na frente, ser feliz. Tem uma família nova para conhecer, ou tem um mundo inteiro para deslumbrar aí dessa família nova. Então, eu acho que vai ser muito bom pra gente no futuro. Para quando lembrar dessa época, ser uma fase só que passou, que a gente seguiu em frente, sabe? Não esquecendo a história da minha mãe, tudo que ela passou e tudo mais. Mas eu acho que a gente não tem que ficar vivendo isso, sabe? Tem que ficar vivendo isso. Ser lembrado como o neto do Pelé de verdade. Exatamente. Não como o neto que ele que ele não quis, que tava na briga e tal, não sei o quê. Então eu acho que é isso que tem que seguir. É isso aí. Entendeu? Caralho, obrigado demais, velho. Pô, prazerzão. Muito obrigado. Não, tô até... Meu irmão tá até suando. Não, fique em paz, fique em paz. Prazerzão, cara. Muito bom. Espero que você cresça bastante, Muito cara. obrigado. Porque a estrutura aqui é maravilhosa. Gostou? E que tragam muitas pessoas Deus importantes, quiser. Isso. né? Porque é isso que às vezes a pessoa precisa. Às vezes tem uma voz que às vezes não conseguiu falar o que estava sentindo. E vocês que fazem podcast, não mais você, então... É isso que vocês trazem para as pessoas. E parabéns pelo trabalho. Obrigado demais. Aqui, eu vou te dar um cartãozinho. Esse aqui é nosso de Mópola aí quando estiver dirigindo. Coisa linda. Tá aí. E também vou te dar um gift card. Eu não trouxe aqui agora, mas da Fogo de Chão. Se quiser ir lá hoje ainda comer, mesmo? leva sua mulher, vai lá comer. Vamos lá. Dois dinner lá de graça. Pô, só ir lá coisa comer. linda, coisa Tá linda. bom? Aí eu gosto. Vamos fazer um cheers aqui então. Vamos só lá. Ficar pra câmera ali. Tamo junto. Tamo junto. Obrigado demais. Valeu, meu irmão.